João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Nos diz assim a Escritura: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Que o Senhor aplique em nosso coração a palavra dele. Podeis assentar, meus irmãos. O registro dos evangelhos mostra que várias pessoas que estiveram diante de Jesus Cristo, porque nele depositaram a sua confiança, tiveram as suas vidas transformadas. Nós temos uma mulher popularmente conhecida como a mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos capítulo 5, os versículos 24 a 34, que diante do Senhor Jesus Cristo depositou a sua fé, de modo que no coração dizia que se apenas tocar nas suas vestes seria curada. Nós temos um cego de Jericó, que ia atrás da multidão, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Escritura diz que muitos pediam para que ele se calasse, mas ele insistia, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Jesus voltou-se para este homem e também transformou a sua vida. O que dizer do paralítico do tanque de Betesda em João capítulo 5? Muitas pessoas estavam ali naquele lugar com a crença de que o anjo descia e agitava a água, e aquele que fosse aquelas águas agitadas seria curado. Jesus chega para esse homem, um paralítico, e diz: Você quer ser curado? E ele: Sim, Senhor, mas não tem ninguém que possa me colocar no tanque. Levanta-te, toma tua cama e vai. Esse homem também teve a vida transformada por Jesus. Quando Jesus está diante de pecadores, ele pode transformar as suas vidas. O que dizer de nós? O que dizer do testemunho de cada um de nós, que estávamos paralisados por causa do pecado, que estávamos cegos, andando conforme os nossos próprios parâmetros neste mundo, e quando Jesus, pela palavra, se colocou diante de nós, ele transformou as nossas vidas. Ele fez de nós aquilo que nós nunca imaginaríamos que alguém fizesse. Ele nos deu o que nós nunca imaginaríamos, o que alguém poderia nos dar. O Senhor Jesus Cristo, quando foi colocado diante de nós por meio da pregação da palavra, transformou o nosso ser de dentro para fora, de dentro para fora. Agora, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, nós dedicamos ao Senhor.
Ele transformou o nosso ser, Ele fez uma mudança em nossas mentes. Agora a nossa visão de mundo foi transformada, agora o modo com que olhamos as pessoas, sim, foi transformado. Tudo o que nós fazemos agora tem como princípio, tem como propósito e objetivo a glória do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo transformou as nossas vidas e continua transformando a vida de todo aquele que nele deposita a sua confiança. De todo aquele que chega ao Senhor dizendo: Senhor, faz em mim o que eu não posso fazer. Senhor, eu estendo as minhas mãos ao Senhor vazias, para que o Senhor me pegue pelas mãos e me coloque numa posição a qual eu sozinho jamais conseguiria estar. O Senhor Jesus Cristo continua transformando vidas. E meu querido amigo que está aqui nessa noite, o Senhor Jesus Cristo está diante de você pela palavra que está sendo pregada. Quando Jesus está diante de pecadores, nós vemos, pelo relato dos evangelhos, que Ele transforma vidas. E a oração desta igreja é que você possa ser transformado pela palavra do Senhor. Nós estamos em um texto em que mais uma pessoa teve a vida transformada por Jesus. Uma mulher pega em flagrante adultério. O verso de número 3 vai nos dizer que Jesus, ou melhor, a presença de Jesus foi trazida uma mulher apanhada em flagrante adultério. E o verso 2 vai nos mostrar que Jesus estava fazendo aquilo que gostava muito de fazer: ensinar as pessoas, falar a respeito daquilo que Ele veio fazer ao mundo, falar da sua pessoa, falar da sua obra. Algumas pessoas, escribas, fariseus, doutores da lei, homens que tinham a lei na ponta da língua, mas não guardavam a lei em seus corações. Homens que não estavam preocupados com aquela mulher, mas sim com a postura de Jesus diante daquela mulher e de todos que ali estavam. Diz o verso 3 que essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E eles colocam essa mulher num lugar de ênfase. Eles põem essa mulher no meio. Já ficou assim? Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Sabe aquela coisa de todo mundo estar numa fila e a pessoa fala alguma coisa? Quem quer falar a respeito disso que está sendo colocado? E todo mundo dá um passo para trás e você fica sozinho no meio. Já aconteceu com você isso? Comigo já aconteceu. E é constrangedor. Essa mulher está no centro. Essa mulher está em evidência aqui. E a evidência que é dada a essa mulher não é porque ela glorificava a Deus com seus atos. Não é porque essa mulher tinha dado esmola aos pobres. Não, essa mulher está em evidência porque foi apanhada em adultério e foi colocada no meio. E diz a palavra de Deus aqui no verso 4 que esses escribas, esses fariseus, chegaram para o Senhor Jesus Cristo e disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés, verso 5, que tais mulheres, tais pessoas sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Meus irmãos, para um judeu, o adultério era algo extremamente sério. Primeiro, porque estava na lei. E depois porque trazia uma terrível reputação àqueles que eram envolvidos. Existia um ditado entre os judeus que dizia o seguinte: todo judeu deve morrer antes de cometer idolatria, assassinato ou adultério. Mas neste contexto, os homens que traziam a mulher e os questionamentos a Jesus não estavam preocupados com o zelo pela lei. Como eu disse, a lei estava na ponta de suas línguas, mas não estava em seus corações. Pois tanto a mulher quanto o homem deveriam ser apedrejados, segundo aquilo que diz Levítico capítulo 20, versículo 10. A palavra de Deus vai nos dizer que ambos precisavam ser apedrejados e assim o mal seria eliminado de Israel. Então nós precisamos olhar para este texto e ver que esses homens não estavam motivados com uma intenção e zelo pela lei, não. Diz o próprio texto, no versículo 6, que eles estavam tentando o Senhor Jesus Cristo para terem o que o acusar. A motivação daqueles homens era terem de fato motivos suficientes para acusarem o Senhor Jesus. Então colocam as suas evidências, dizendo: Mestre, o Senhor está falando a respeito de amor.
O Senhor está falando a respeito de perdão e misericórdia, mas a lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas, que tais pessoas precisam ser apedrejadas. O que o Senhor diz em detrimento daquilo que a lei diz? Esses homens estavam querendo acusar Jesus, porque se Jesus dissesse, esta mulher precisa ser apedrejada, essa mulher precisa morrer, de fato ele estaria indo contra alguns conceitos que se eram estabelecidos a respeito de sua pessoa, e também ele estaria implicando uma pena de morte que só poderia ser dada por Roma neste contexto. Então eles estavam tentando acusar Jesus, mas se Jesus diz, não apedrejem esta mulher, ele estava se colocando contra a lei de Deus. Ele estava se colocando numa situação muito complicada, então o cerco estava fechado, vamos dizer assim, numa perspectiva humana para o Senhor Jesus Cristo, mas aqueles homens não sabiam que era a própria lei encarnada que estava diante deles. Era a própria palavra de Deus que estava diante deles. Então o Senhor Jesus Cristo diz, o relato de João, que ele se inclina e começa a escrever com o dedo na terra, como numa posição de chamar a atenção das pessoas que estavam ali, fazer com que a evidência saísse da mulher, as atenções saíssem daquela mulher e se voltassem para ele. Alguns comentaristas vão dizer, a Bíblia não diz isso, logo isso não é inspiração divina, mas há algo significativo para constatarmos aqui, que provavelmente Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos ali naquele chão, e faz sentido, mas a Bíblia não diz. O fato é que o Senhor Jesus Cristo está inclinado escrevendo, e diz a palavra de Deus que eles insistem na pergunta, verso 7, e aí Senhor, e aí mestre, o que você diz a respeito desta mulher aqui? Você irá contra a lei? Ou você vai aplicar uma pena que só pode ser dada por Roma, no contexto em que nós estamos? Qual será a sua posição? Meus irmãos, esses homens tentando colocar Jesus contra a lei e também contra Roma, continuam insistindo na pergunta. E Jesus Cristo, a própria lei encarnada diz, verso 7, aquele que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Absolutamente todos ali naquele local, confrontados pela sua própria consciência e pelas palavras de Jesus, diz o verso 9, que começam a sair um a um, porque absolutamente ninguém tinha condições de apedrejar aquela mulher, porque absolutamente ninguém poderia se colocar numa posição de juiz naquele momento. Ninguém poderia se colocar diante daquela mulher e apedrejá-la, porque a resposta de Jesus faz com que eles refletissem a respeito dos seus próprios pecados, faz com que eles olhassem para dentro de si e percebessem que eles estavam na mesma condição daquela mulher. E diz a palavra de Deus que todos saíram dali, todos deixaram aquele lugar, porque a consciência pesou, a consciência pesou. Então diz o verso 9 que ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Verso 10 vai nos dizer que Jesus se endireitou, ficou de pé, não viu mais ninguém do que a mulher e disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão aqueles que queriam que a lei fosse, a justiça fosse colocada sobre você? Onde estão aqueles que estavam com pedras na mão para ceifar a sua vida? Onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que queriam tirar a sua vida? Ninguém te condenou? Ninguém teve a audácia de jogar uma pedra em você? Ninguém teve ali se colocando numa posição que pudesse condenar a sua vida? E diz o versículo 11, que ela responde, ninguém, Senhor, absolutamente ninguém. E disse-lhe Jesus, pois é, eu também não te condeno, mas eu quero dizer a você, vai, não peques mais. Agostinho de Hipona, comentando esse texto, vai dizer
que a grande miséria se encontrou com a grande misericórdia. Aqui, a grande miséria se encontra com a misericórdia. E meus queridos, a palavra de Deus nos orienta algo significativo para as nossas vidas e também para a sua vida que está nos visitando aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Pois quando Ele está diante de pecadores, Ele mostra a condição em que esses pecadores se encontram. Jesus mostrou para aqueles homens que eles eram idênticos àquela mulher. Todos eles estavam sob a mesma condenação. Eles estavam querendo aplicar a lei àquela mulher, uma vez que eles mesmos, olhando para as suas vidas, a consciência deles mostrou que eles estavam na mesma situação diante de Deus. Isso nos ensina que absolutamente ninguém aqui pode se colocar acima do outro. Ninguém aqui pode dizer que é melhor do que o outro. Ninguém aqui pode dizer que é mais santo, que é mais fiel, que tem mais graça do que o outro, porque absolutamente todos nós estamos sobre a mesma situação diante de Deus. Obviamente, existem pessoas aqui, louvado seja Deus, muitas pessoas que entregaram a vida ao Senhor Jesus e pelo Senhor Jesus tiveram as suas vidas transformadas, mas isso não é fato de nos colocarmos acima da lei, acima das pessoas e julgarmos essas pessoas, absolutamente não. Então nós olhamos para esse texto e vemos que as palavras de Jesus levam as pessoas a refletirem a respeito de suas vidas. Como está a sua vida nessa noite? Como está os passos que você tem dado em direção aos alvos que vocês têm estabelecido para a sua vida? O Senhor Jesus Cristo, com uma resposta, faz com que aqueles homens simplesmente joguem as pedras no chão e se retirem daquele lugar, porque eles estavam sob a mesma condição que aquela mulher. Logo, meus amados, não existem pessoas pecadoras a tal ponto em que a graça de Deus não possa alcançá-las e transformar as suas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse o seguinte: meu filho, em outro momento, eu fui blasfemo, eu fui insolente, eu persegui a igreja de Deus, eu fui o pior inimigo da igreja, mas eu achei graça diante de Deus. O Senhor me salvou pela graça, me transformou, e para que em mim a mensagem fosse propagada, eu que sou o pior dos pecadores, eu que sou o pior de todos eles, a graça me alcançou e transformou o meu ser. Meus amados irmãos, nós fazíamos um trabalho na penitenciária Flor Amar em Divinópolis. Toda quinta-feira eu estava dentro do presídio com outros irmãos, pregando o evangelho para aqueles presos que estavam ali. E meus amados, na primeira vez que eu fui até aquele lugar, o Senhor trouxe algo ao meu coração. Eu saí dali falando com o pastor Petrônio, amigo, dizendo o seguinte: pastor, a única coisa que me diferencia desses presos é a graça de Deus. A única diferença que existe é porque eles estão do lado de lá da grade. Certa vez, um agente também penitenciário disse o seguinte: se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo, muito provavelmente quem estaria do lado de lá da grade seria eu. É a compreensão de que a graça transforma as nossas vidas de forma imerecida. É por isso que as palavras de Jesus, meus irmãos, quando são colocadas diante de nós, elas trazem reflexão às nossas vidas. A vida de todos em algum momento ali, neste contexto, se viu em rebeldia contra Deus. É por isso que eles se retiraram dali. Foi por isso que eles não permaneceram naquele lugar, porque eles sabiam que as suas ações os colocavam em rebeldia contra o Senhor. Eles sabiam que em algum momento, diante de todos os mandamentos, algum desses mandamentos eles quebraram. É por isso que o Senhor Jesus Cristo pergunta a eles: se vocês não têm pecado, atirem as pedras. Se vocês são tão zelosos pela lei, se vocês querem tanto que a lei seja aplicada, por favor, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra. No nosso contexto, atirem as primeiras palavras. Atirem
as primeiras omissões. A acusação, aquela mulher, não fazia daqueles homens pessoas melhores, apenas apontava para a condição em que eles mesmos se encontravam. O versículo 9 vai dizer que eles, ouvindo a resposta de Jesus, foram acusados pela sua própria consciência. Eles queriam acusar aquela mulher, mas quem saiu daquele lugar acusados foram eles mesmos. A consciência bate forte. E não importa para onde você vá, lá ela está. Não importa que você tenta fugir da consciência, você não vai conseguir. A sua consciência te perseguirá. E ela mostrará para você quem você é de fato. E ela mostrará para você que quando a lei é colocada diante de você, você não pode se colocar acima de ninguém. Quando Jesus dá a resposta a esses homens, estando diante de pecadores, Ele mostra a condição em que esses homens se encontram. Mostra que a mente desses homens, o coração desses homens, não estava voltado para o Senhor, mas estava voltado simplesmente por uma motivação de querer prender e matar aquele que é o santo e o justo. Veja como a palavra de Deus mostra para nós quem somos, e louvado seja Deus que ela faz isso. Porque se a palavra de Deus não mostrasse para nós quem nós somos, nós estaríamos perdidos. Quando Jesus, sendo colocado diante de nós pela sua palavra, mostra quem nós somos, é porque Ele quer que nós compreendamos quem Ele é para nós. E o que Ele pode fazer por nossas vidas. E como Ele pode transformar o nosso ser. Meus queridos, quando Jesus está diante de pecadores, além de mostrar quem eles são, Ele também demonstra sua graça a esses pecadores. Aquela mulher está sendo justamente condenada, nós não podemos tirar esse fato. Ela quebrou a lei de Deus, ela errou a lei e a justiça precisava ser aplicada a ela. Ela não podia fugir desse fato. Ela transgrediu a lei de Deus. Ela fez o que era errado aos olhos do Senhor. E fez aquilo que é errado aos olhos do Senhor, precisava ser punida. Precisava que a lei fosse aplicada sobre ela. Precisava que a justiça fosse aplicada sobre ela. Então sim, aquela mulher estava errada. Sim, aquela mulher se encontrava também em rebeldia contra Deus. Não só aqueles homens. Aquela mulher também estava, o pecado deveria ser pago. Mas meus queridos, Jesus não fechou os olhos para o erro daquela mulher, de modo nenhum. Ele livrou aquela mulher da morte com a sua palavra. E mais, na verdade, Ele era o único que tinha condições de apedrejar aquela mulher, diante da pergunta que foi feita. Ele era o único naquele contexto, porque Ele era santo, justo, Deus de Deus. Ele é aquele que de fato virá para julgar o mundo, mas neste contexto, meus queridos, Ele não aplicou a justiça sobre ela, porque em tempos atrás, Ele tinha dito que Deus tinha enviado o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por Ele, mas sim salvo. Ele não aplicou a justiça sobre aquela mulher, porque a justiça de Deus seria aplicada sobre Ele mesmo. E isso que dá condições de Jesus Cristo transformar vidas até hoje. A justiça de Deus não sendo aplicada a pecadores que merecem, mas a um santo que nunca mereceu, a um santo que nunca pecou. Em contraste com esses homens, meus queridos, Jesus Cristo era o único que poderia aplicar esta lei, mas Ele não aplicou. Ele se colocaria no lugar daquela mulher. Ele que tomou o lugar daquela mulher. É por isso que quando nós vamos para João capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo, registrado por João,
falando aos seus ouvintes: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Deus enviou o seu Filho ao mundo para poder aplacar a justiça que viria sobre cada um de nós, e certamente viria sobre esta mulher. Mas Deus tomou na pessoa de Cristo o lugar desta mulher. Deus livrou esta mulher na pessoa de Cristo da morte. Ele morreria no lugar dela e daria a sua vida por ela. Isso é graça. E nós precisamos resgatar o conceito de graça todos os dias em nossas vidas. Porque existe algo em nossos dias que nos faz entender que nós merecemos aquilo que temos. Que nós batalhamos e conquistamos e por isso merecemos. Não merecemos. É graça de Deus. É bondade de Deus sobre sua vida. Se por um minuto o Senhor tirar a graça dele sobre sua vida, você perecerá. Nós não merecemos o que temos, é Deus que é bom em sua infinita misericórdia, que nos dá aquilo que nós temos. Por isso que o conceito de graça precisa ser resgatado em nossos dias. Graça é uma pessoa que não tem em si condições, e Deus olha para essa pessoa e diz: eu te darei condições, eu farei por você aquilo que você não pode fazer, eu te levarei aonde você não consegue ir, eu vou te dar as coisas que você não consegue obter. Mas não é porque você merece, mas é porque eu sou bom, porque eu sou misericordioso, porque eu sou amor. Mas às vezes nós achamos que merecemos as coisas. Às vezes nós pensamos que as coisas estão como estão porque nós somos bons, porque nós somos capazes, porque nós temos experiência, porque nós temos recursos. Não, não, meu irmão, 1000 vezes não. É bondade de Deus, é graça sobre graça, é amor, é misericórdia. E o Senhor Jesus Cristo resgatando essa mulher da morte, e na perspectiva de todo o Evangelho, quando ele chega ali quase no seu fim, ele indo para a cruz, recebendo a punição que essa mulher merecia, nós vemos aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é graça de Deus, esse é o amor de Deus. Pecadores que estavam direcionados ao inferno pela justa condenação, agora são transformados e feitos novas pessoas pelo amor do Senhor. Isso nunca pode sair de nossas mentes e de nossos corações, porque senão nós pensaremos que tudo que fazemos na igreja é porque somos bons. Isso nunca pode sair dos nossos corações, porque senão nós vamos nos envolver com a campanha de missões mundiais e pensando que é por causa de tudo aquilo que fazemos que a campanha está de vento em polpa. Não, é por causa do poder do Espírito. E o poder do Espírito foi nos dado também pela graça. O poder para alcançar as nações também foi dado a nós pela graça. É por isso que quando Jesus mostra a sua graça, quando Ele está diante de pecadores, nós precisamos nos colocar no lugar desses pecadores. Eu e você não somos melhores do que essa mulher. Não somos. Diante de Deus somos iguais. E da mesma forma que Jesus demonstrou graça a essa mulher, Ele demonstrou graça a cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós podemos cantar, hoje nós podemos louvar, sem o peso do pecado em nossas costas, sem o peso da condenação sobre nós. Então, quando nós olhamos para esse texto, e vemos o Senhor Jesus Cristo com sua palavra, livrando a sua mulher da morte, nós nos lembramos que Ele fez a mesma coisa por nós, a mesma coisa por nós. Foi a palavra de Cristo que te alcançou. Foi a palavra de Cristo que te transformou.
Foi a palavra de Cristo que te fez uma nova pessoa. Foi a palavra de Cristo que deu sentido à sua vida, não foi? Foi a palavra de Cristo que te deu esperança. Agora nós não somos como aqueles que não têm esperança e sem Deus no mundo, como o apóstolo Paulo vai nos dizer. Não. Agora nós temos propósito, nós temos identidade. Agora nós temos alegria. Agora nós temos paz. Em um mundo que está de cabeça para baixo. Em um mundo que está tudo de pernas para o ar. Em um mundo que a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Nós agora, pela palavra de Cristo, temos a convicção que mesmo que o mundo esteja dessa forma, existe um Deus soberano que governa todas as coisas. E isso nos dá paz. Isso nos dá satisfação. Mas tudo isso foi pela demonstração da graça de Cristo para com as nossas vidas. Meus amados, uma vez que Jesus mostra aos pecadores quem eles são, uma vez que Jesus demonstra sua graça a eles, agora Jesus os dá nova perspectiva de vida. Veja o que os versos 10 e 11 dizem. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém a mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e continua no seu adultério. Foi isso? O que ele disse? Não peques mais. Agora o Senhor Jesus Cristo dá uma nova perspectiva de vida para essa mulher. Agora o Senhor Jesus Cristo endireita os passos dessa mulher. Agora o Senhor Jesus Cristo mostra para ela o que é de fato viver. O Senhor Jesus Cristo agora mostra para ela o que de fato é vida e vida em abundância. O Senhor Jesus mostra de fato agora para essa mulher o que é ter paz em seu coração. O que é olhar para dentro de si e não mais ter o peso do pecado em sua vida. Vai e não peques mais. Jesus endireita a vida dessa mulher, Ele muda a perspectiva da vida dessa mulher. Agora, em Cristo, ela pode dar passos firmes, passos certeiros, passos que não titubeiam nem para lá e nem para cá. Agora ela pode seguir firme em um propósito, e da mesma forma aconteceu comigo e com você. Nós andávamos simplesmente deslizando em todos os nossos preceitos, preconceitos e conceitos. Nós andávamos deslizando. Agora não, os nossos passos são firmes, em direção não aos nossos objetivos apenas, mas aquele grande objetivo que é a pessoa de Cristo Jesus em nossas vidas. Ele agora disse para mim e para você: não peques mais. Tenha uma postura em que revelará a minha glória em sua vida, e eu te ajudo a fazer isso. Eu te ajudo a fazer isso, eu te dou o Espírito Santo, para que você possa produzir amor, benignidade, bondade, mansidão, paz, longanimidade. Eu te dou o Espírito Santo para que você possa frutificar, para que você possa derramar amor no mundo, e derramando amor no mundo, mostrar a minha glória aos homens. Ele simplesmente determina os nossos passos. Nós temos Ele como nosso Salvador, mas agora também o reconhecemos como nosso Kyrios, como nosso Senhor. Aquele que determina aonde nós vamos, aquele que diz vai por aqui nós vamos, aquele que diz retrocede e nós retrocedemos, aquele que diz avança e nós avançamos. Ele agora molda todas as nossas perspectivas no que diz respeito à nossa vida como igreja. Ele diz: não peques mais, ou seja, não deixe de exercer o perdão, ou seja, não se omita do serviço da igreja, ou seja, não deixe de pregar o evangelho a quem você sabe que precisa do evangelho. Não se omita. E segundo a teologia de Tiago, a omissão é pecado. Ele determina agora novos passos. Ele diz: não peques, porque eu sei
que o pecado te afastará de Deus, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Eu sei que se você viver numa vida de pecado, você viverá constantemente num ciclo sem fim, buscando uma satisfação que você não vai encontrar. E Salomão, no livro de Eclesiastes, vai nos dizer isso. Que ele fez, aconteceu, foi o maior de sua época. Não teve absolutamente ninguém como ele em grandeza. E ele diz, é tudo vaidade. Nenhuma dessas coisas trouxe a mim satisfação plena. Nenhuma dessas coisas trouxe a mim satisfação em que o meu coração pudesse se repousar. Na verdade, o que traz satisfação é o que ele diz no final do livro: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. É isso que vocês devem fazer. E quando Jesus muda a perspectiva dessa mulher, ele nos ensina também que quando nós vivemos uma vida de santidade, nós encontramos satisfação. Nós encontramos, como eu disse, paz. Nós encontramos motivos para viver. Quantas pessoas têm perdido o motivo para viver? Quantas pessoas têm tentado tirar as suas próprias vidas, porque não encontram um propósito em suas vidas? Mas quando o Senhor Jesus está diante de pecadores, Ele salva esses pecadores e diz a eles: olha, eu tenho um novo caminho para que você possa percorrer, e esse caminho sou eu mesmo. Eu tenho um novo modelo para que você possa viver de vida. Eu quero fazer com que você agora possa sorrir, em detrimento ao choro. Sim, o choro, ele bate a porta do nosso coração, a angústia bate a porta do nosso coração, nós sabemos disso. Nós somos seres humanos e nós não estamos alheios a essas questões. Mas não são as questões que determinam como nós viveremos, mas sim a nova perspectiva de vida que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Ah, meus queridos, ter a vida mudada por Jesus, ter os caminhos mudados por Jesus, é a melhor coisa que Ele fez conosco. E meu querido amigo, é a melhor coisa que Ele pode fazer por você. Você talvez tenha ouvido que a melhor coisa que Jesus pode fazer por você é te dar uma casa nova, é te dar um carro novo, é fazer você passar em determinado curso, é fazer você ter determinada posse, enfim. Ele pode fazer tudo isso se for da vontade dEle. Ele é poderoso. Mas quando Jesus está diante de mim e de você, pecadores como somos, o que Ele quer fazer é te dar vida nova. Sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, pensando nas preocupações do dia a dia? Pois é, a palavra de Cristo nos chama a descansarmos e não nos preocuparmos com o amanhã, porque Ele cuida do amanhã, que trará os seus próprios cuidados. Sabe quando você perde o sono porque não sabe o que será da sua vida se você morrer naquela noite? Pois é, Jesus Cristo quer tirar esse medo do seu coração. Ele é amor. E a palavra dele diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando Jesus está diante de pecadores, Ele muda a vida desses pecadores. Por isso, precisamos refletir, meus amados, que ninguém é melhor e ninguém é pior. Todos estão sob a mesma condição. Todos estão sob a mesma condição diante de Jesus. Todos. Como a gente falava no futebol, vamos abaixar a bola. Vamos dar uma segurada. Não podemos pensar que somos melhores, porque Jesus mostra que não somos. Jesus morreu em nosso lugar. Ele tomou a condenação que era para vir sobre mim e sobre você. E nós não merecíamos isso. Não merecíamos. Todos os dias nós provamos que não merecíamos. Todos os dias mostramos para nós mesmos que não merecíamos.
Todos os dias os nossos pecados são colocados diante de nós, provando que nós não merecíamos a morte do justo por nós. Todos os dias a pessoa que te olha no espelho diz para você que você não é o que você pensa que é. É por isso que a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou naquela cruz maldita. Ele se fez maldito por nós, porque a palavra de Deus diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que nós pudéssemos ter vida, e vida plena, e vida abundante, satisfação plena em Cristo Jesus. Ele morreu por nós, para que pudéssemos ter tudo isso enquanto estamos aqui, mas também morreu por nós, para que um dia vivêssemos eternamente ao seu lado, desfrutando da sua presença. Meu querido amigo, Jesus quer mudar a sua história, assim como Ele fez com aquela mulher. Jesus está diante de você hoje pela sua palavra. Qual será a sua reação? A ação da palavra de Deus sendo pregada ao seu coração. Você vai negar? Um dos nossos hinos diz: meu amigo, se tu tens a escolha hoje, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã? Pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. É hoje. Qual será a sua decisão, mediante aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Você que creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ao olhar para a sua vida, você consegue enxergar um modo de vida diferente do que você tinha? Você consegue perceber as mudanças que o Senhor Jesus Cristo fez em sua vida? Você consegue enxergar, ao olhar, novamente uso essa imagem, a pessoa que te olha no espelho de volta, dizendo: essa pessoa não é o que era mais. Essa pessoa não pensa o que pensa mais. Essa pessoa, mesmo tendo inclinações, segura a sua natureza pecaminosa para que não peque mais. Mas infelizmente, às vezes, pisa na bola, escorrega. Você consegue ver mudanças significativas em sua vida? O Senhor transforma vidas. Quando Ele está diante de pecadores, Ele dá a esses pecadores um modo diferente de enxergarem a vida. Você consegue ver isso? Você consegue ver transformação? Você está em paz? Essa é uma boa pergunta a se fazer. Você está em paz? Você tem alegria? Seu coração queima quando a campanha de missões é lançada diante de você? Quando você vê esses vídeos da campanha de missões mundiais, que são belíssimos, como é que fica o seu coração? Jesus nos dá nova perspectiva de vida, irmãos. Ele transforma o nosso ser, irmãos. Tudo isso precisa fazer parte da nossa vida. Ele nos dá vontade de servir. É por isso que precisamos avaliar se nós não estamos querendo servir. Ele nos dá vontade de fazer pelas pessoas, amar pessoas. Ele muda a nossa história. A minha oração e o meu desejo é que o Senhor Jesus Cristo possa falar ou continuar falando ao seu coração. Que Ele, sendo colocado diante de você, possa trazer ao seu coração aquilo que talvez em algum momento o seu coração deixou escapar.